Olá pessoal, sou eu, Simone Lavorato, novamente com vocês aqui na 13ª semana da Rede Pedagógica e com a nossa aula número 2. Quem perdeu a aula 1, corre lá para dar uma olhadinha, porque tem muita coisa que vai fazer você entender melhor agora essa aula 2. Então é melhor primeiro assistir a 1 e agora vamos para a nossa aula 2. Na aula 2 a gente continua falando sobre cyberpsicologia e nós vamos entrar dentro de um contexto um pouquinho mais fechado. A gente vai para um outro local ali que é o nosso local, né, de educador. Então aí só reforçando, a evolução tecnológica ela propiciou aí novos espaços, né, de aprendizagem que são objetos de estudo hoje da cyberpsicologia. Então, entender como que esses novos espaços de aprendizagem ocorrem, como se dão as relações dentro desse novo espaço, é muito importante, né? Então, o educador online, a gente vai chamar aqui de educador online, mas esse é um termo que ainda não tem uma definição exata, né? Então, alguns chamam de tutor, outros chamam de professor, outros chamam de, né, educador online, outros chamam de professor à distância, enfim, vão ter vários termos aí, mas o que a gente quer dizer com educador online é aquele educador que ele não está presencialmente ali junto com o seu aluno, tá? Então, esse é o contexto que a gente vai abarcar dentro dessa nossa aula. É lógico que existem outros contextos também de educador online, por exemplo, né, educador virtual, na sala de aula presencial, mas mediada pelas ferramentas tecnológicas. O que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje é desse educador online que não está presencialmente ali com o seu aluno, tá bom? Então, o educador online, ele é fruto desse processo evolutivo aí, que hoje se beneficia com conhecimentos aí da educação à distância para se desenvolver. Nós tivemos aí recentemente, passamos por um processo muito grande de pandemia, né? E nós tivemos que rapidamente, sem muito planejamento, mudar totalmente o nosso modelo educacional. Então, a nossa praxis pedagógica, ela foi alterada assim bruscamente e muitas vezes sem o conhecimento para isso. Mas foi uma ocasião que a gente não previa e que tivemos que adaptar, né? Então, assim, e foi um processo muito difícil e doloroso para todos nós, educadores, e vocês sabem aí como que nós sofremos para poder tentar suprir uma parte, né, da necessidade dos nossos alunos aí durante esse período, tá? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E como eu disse para vocês, recentemente nós passamos por essa movimentação toda, mas essa modalidade, ela é muito antiga, né? Então, assim, não existe aí uma data, um consenso certo sobre desde quando surgiu, né? Então, a gente diz aí que ela é uma modalidade muito antiga e que nós não temos um marco definitivo que é como a gente comprovar, olha, foi aqui que surgiu a educação à distância, né? Mas muitas pessoas afirmam que a educação à distância surge lá desde o contexto bíblico, né, daquelas cartas que os apóstolos escreviam e tal, que aquilo já poderia ser considerado uma educação à distância. Só que é lógico, com o avanço da tecnologia, ela foi mudando aí. Então, essa trajetória, né, da educação à distância, a gente chama de geração. Então, foram várias gerações aí que a linha histórica, né, a linha do tempo da educação à distância percorreu, digamos assim, né? Então a gente diz aí que a primeira geração foi aquela onde os cursos, né, o conhecimento, eles eram trabalhados por meio de correspondência, né? Então, assim, teve também no Brasil o surgimento do Instituto Brasileiro, então todo o curso ele era realizado por correspondência, mandava carta com as provas, mandava carta com conteúdo, enfim, né? Todo esse trabalho era feito por meio de correspondência, que é o que a gente chama de primeira geração. Quando a gente vai para a segunda geração, é quando começou a utilizar aí o rádio e a televisão. Então, nós tínhamos muito cursos, né, telecursos e tal, e que foi nesse contexto aí, com o surgimento do rádio e da televisão, que ele deu um avanço. Então, opa, agora não é mais só correspondência, eu posso ouvir, ou no caso da televisão, ou ver e ouvir alguém me
ensinando aí um conteúdo, né? Então esse é o que a gente chama de segunda geração. Quando a gente vai para a terceira, é já onde a gente teve aí auxílio, né, de computadores, então já tinha uso de computadores, mas na maior parte das vezes ele era feito por disquetes, né, então encaminhava-se o disquete com o curso, a pessoa, ele não tinha essa interação que a gente tem, né, online, momentânea, instantânea, como a gente tem agora. Então esse, né, com essa interação é o que a gente chama de quarta geração. Então a terceira geração, ela introduz o computador, mas sem essa interação. E agora, na quarta geração, a gente já tem essa interação. Muitos teóricos já citam também a quinta geração, onde a gente já entra aí também com a inteligência artificial nos auxiliando, tá bom? Ela vai mudar um pouquinho de teórico para teórico, mas a linha do tempo é essa: correspondência, rádio, televisão, computador, interação e agora inteligência artificial, tá? Então, como vocês podem perceber, ela não é uma coisa nova, ela vem se construindo aí ao longo do desenvolvimento humano, né? Então, apesar dela ter aí uma longa jornada, né, a gente só conseguiu mesmo colocar ela como, normatizar ela como modalidade, né, na nossa LDB em 1996. Então, você veja bem, né, um contexto aí tão antigo, mas só foi reconhecida realmente como uma modalidade de ensino na nossa LDB de 96. E aí, nesse contexto, a praxis pedagógica, ela requer uma reestruturação. E é importante a gente dizer aí que as tecnologias, elas continuam a ser um meio e não um fim, né? Porque o objetivo não é ensinar a tecnologia, o objetivo é usar a tecnologia como um meio para a construção do conhecimento com os nossos alunos. E muitas vezes a gente vê aí as pessoas confundindo, achando que a tecnologia é o mais importante. Não, a tecnologia, ela é um meio. Como a gente usava lá no tempo da correspondência, o papel, a caneta e a cartinha pelo correio, aquilo ali era a tecnologia. Então ela não era o fim, ela era o meio que se utilizava. E a gente continua agora também destacando muito isso, que ela deve ser um meio e não o fim. Tá? O fim é o processo de ensino-aprendizagem mesmo. Esse é o nosso objeto que a gente tem que ter o foco, tá? Mas é muito importante que a gente entenda do meio, que a gente saiba utilizar o meio a nosso favor para que a gente possa realmente fazer um processo de ensino-aprendizagem efetivo. Senão a gente vai ficar fingindo que está ensinando, o aluno fingindo que está aprendendo e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente precisa sim dominar a tecnologia para que a gente possa fazer com excelência esse nosso trabalho, tá? Então a gente sabe que é evidente a adequação, né, dos educadores e dos educandos nesse processo. Por quê? Porque o papel do educador não é mais o mesmo e nem o papel do educando também não é mais o mesmo, né? Então, diante dessa nova realidade, muda tudo, tá? E a gente não tem como continuar com uma postura presencial na sala de aula. Eu vi esses dias um memezinho, eu achei bem interessante. E era uma professora na sala de aula, com um caderno na mão, e todos os alunos na carteira com um computador por carteira, um aluno por computador. E aí a professora continuava repetindo lá na frente, 4 vezes 4. Aí os meninos só digitavam o resultado no computador, né? Ou seja, subutilizando uma ferramenta, tentando transferir para a tecnologia o conteúdo do presencial. Então a gente não pode esquecer isso, a gente tem que ter muito em mente que o mesmo conteúdo que eu vou trabalhar, que eu vou ensinar, se for presencial sem a mediação da tecnologia, eu vou usar uma metodologia. Se for presencial com o uso da tecnologia, eu vou usar outra metodologia. Se for online à distância, eu vou usar outra metodologia. Então a gente requer, né, de metodologias diferenciadas para que a gente possa fazer o bom uso dessa tecnologia, tá? Senão é só mais uma coisa ali para atrapalhar o espaço educacional, tá? Para ter uma barreira com o aluno. Então a gente tem que saber utilizar sempre ao nosso favor a metodologia diante do quê? Diante das nossas condições. O que a gente tem para utilizar? Quais as ferramentas que a gente tem para trabalhar? E aí sim fazer o bom uso dessas ferramentas, né? Então a gente diz que hoje, né, o educador online aí, ele deve ter conhecimento técnico da sua área de atuação, mas ele também, né, os saberes didático-pedagógicos, tem que saber ensinar,
mas ele também tem que ter a expertise com a tecnologia educacional, tá? E lembrando que tecnologia educacional, ela é uma área, ela é um campo, é uma ciência dentro da tecnologia, né? A tecnologia ela é utilizada para várias coisas, mas no campo educacional, a gente tem as ferramentas e as tecnologias, as metodologias que vão nos auxiliar. Então, hoje, o que tem que ter um professor, né, um educador online? Conhecer da sua área de atuação. Se eu sou um professor de ciências, eu tenho que conhecer da minha área de ciências. Eu tenho que ter o saber pedagógico, didático pedagógico, eu tenho que saber ensinar, né? Quantas vezes a gente vai a uma aula, alguma coisa, e uma palestra, e você ouve aquilo e você fala, nossa, a pessoa tem tanto conhecimento, mas ela não está conseguindo transmitir, ela não está conseguindo ensinar, ela não está conseguindo desenvolver isso, né? Então não é só o conhecimento da área, ela precisa também saber os conhecimentos didático-pedagógicos para saber ensinar. E o educador online, além desses dois saberes, ele ainda tem que ter a expertise da tecnologia, né? Ele precisa dominar as tecnologias educacionais. É muito comum, às vezes a gente vai assistir uma aula com algum professor que não tem esse domínio e aí o professor não consegue fazer o chat, não consegue fazer a chamada, ou ele inibe o som, ou ele inibe... Então, isso tudo vai deixando a aula entediada, né? As pessoas vão ficando entediadas, a aula vai ficando monótona. Então, a gente tem que ter esse entendimento para que isso não atrapalhe a motivação dos nossos alunos para aquela aula. A gente sabe que a questão do foco atencional também, ele é muito influenciado por isso. Se a pessoa começa a distrair, não está conseguindo, não está estabelecendo conexão, está caindo, a pessoa já fica desanimada. Então e também não consegue manter esse foco atencional. Então a gente tem que ter esse conhecimento, testar antes de fazer, para que depois a coisa, né, tenha uma maior probabilidade de dar certo. Erros vão acontecer? Vão, isso é normal, é natural, mas a gente tem que estar preparado para lidar com ele, né? Então, o novo professor, ele precisa muito dessas três áreas. A sua área específica de conhecimento, saberes didático-pedagógico e dominar as tecnologias, para que ele realmente possa ter aí, fazer um processo de construção e reconstrução de conhecimento com esses seus alunos, tá? A gente diz hoje, né, que o professor online, o educador online, ele é um arquiteto do conhecimento. Por que um arquiteto? Porque ele vai projetar o processo de aprendizagem. Então, olha, eu tenho que trabalhar determinado conteúdo com os meus alunos, como que eu vou fazer isso, né? Quais estratégias eu vou utilizar, vou preparar um slide, não vou preparar uma apresentação, vou incluir um vídeo. Então, ele vai arquitetar, né, como ele vai conseguir fazer essa construção de conhecimento com o seu aluno, tá? Então, ele assume hoje, né, uma condição aí de sujeito pesquisador, preocupado com a atualização constante. Quando a gente fala isso e quando eu ouço essa frase, né, olha, tem que estar preocupado com a atualização constante. Eu lembro muito daqueles professores antigamente que chegavam com aquela folhinha amarelinha já, que ele tinha o conteúdo que ele ia ministrar, a metodologia que ele ia usar ali, que ele estava usando aquilo ali há 10 anos, 12 anos, sem mudar. Mudava o ano, mudava a turma e ele continuava repetindo aquilo ali. Hoje não tem mais espaço para esse educador, né? Ele tem que estar preocupado com a atualização constante e ele tem que entender que cada turma que ele for ministrar é uma turma diferente. Vai requerer aí uma preparação diferenciada para aquela turma, né? Então, por isso que a gente fala que o professor hoje ele tem uma postura muito mais de pesquisador, né? Ele reconhece, é um educador, né, que reconhece seus educandos aí como parceiros no processo de interlocução e na produção do conhecimento. Então, não é mais aquele professor que está lá num palco, na sala de aula, né? Que até hoje, quando eu entro na sala de aula que tem aqueles palquinhos, eu fico até arrepiada. Falo, nossa, porque é muito da educação bancária, né? Aquilo ali realmente é um massacre, né? Na verdade, o professor está no pedestal e os alunos não. Então, a gente sabe que o professor, hoje, educador online, ele tem que entender que ele é parceiro dos seus alunos, dos seus educandos, e que eles vão produzir junto conhecimento. Ninguém sabe tudo. Quando a pessoa disser para você que sabe tudo, ela está muito equivocada, né? Porque ninguém sabe tudo. A gente está em constante processo de evolução, em constante processo de conhecimento. Por isso que às vezes quando fala assim, o idoso não aprende mais.
Claro que o idoso aprende. Até o último dia das nossas vidas nós vamos estar aprendendo, né? A gente tem hoje comprovação científica que tem neurônios aí sendo produzidos, neurônios nascendo, mesmo nas idades mais avançadas. E as pessoas achavam que não, antigamente não, depois que ficou idoso não tem mais produção neuronal. Tem sim, né? Então a gente tem que entender que a gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem muito aí para aprender, né? Outra questão é que os nossos educadores aí precisam, né, oferecer os meios, questionando sobre as possibilidades, incentivando e oferecendo auxílio, né? Quando a gente fala de parceria, é muito isso, né? O parceiro, ele vai oferecer auxílio para esses alunos, né? E ele tem que estar motivando, né, os educandos aí a permanecer no ambiente virtual, a participar, né? A gente sabe que tem alunos que no virtual eles não gostam muito de participar, outros já gostam mais de participar no virtual. Então o professor ele vai estar tentando entender essas diferentes, né, tipos que ele tem, diferentes tipos de personalidades de educando, para promover aí uma motivação para que ele permaneça, que ele não abandone o curso. A gente sabe que hoje muitos cursos online eles têm grandes taxas de evasão. Então, por quê? Será que esse curso ele foi planejado, ele foi projetado, ele foi pensado para que esse aluno se motive, se interesse, né? Então, tudo isso são questões aí para a gente pensar e analisar na hora de planejar as nossas aulas, né? E aqui a gente traz algumas dicas. Então, nessa perspectiva nova aí desse papel novo, na verdade, do educador, o que a gente precisa se preocupar? Primeiro, gente, utilizar uma linguagem dialógica e promover a comunicação. O aluno tem que sentir que ele está conversando com o professor, que ele está dialogando com o professor e não só que ele está recebendo uma informação, né? É muito diferente uma linguagem informativa e uma linguagem dialógica. Então, linguagem dialógica, gente, é um assunto tão bacana que daria uma aula inteira para a gente falar de linguagem dialógica. Mas é um tema que vocês precisam investir aí em estudar sobre essa linguagem dialógica, né? Outra questão, gente, otimizar as ferramentas para promover o aprendizado coletivo. Então, quando o educador domina as ferramentas tecnológicas, ele vai utilizar isso de forma a propiciar um aprendizado coletivo. Valorizar a opinião dos educandos, né? Então, muitas vezes a gente vê cursos online com chats que seriam para alguém mediar, para o tutor mediar, e que o aluno fala e fica lá, ele não tem um retorno, ele não tem uma resposta, ele não tem... Então, valorizar a opinião, a participação é essencial para a permanência desses alunos no curso online. Motivar a participação ativa na construção do conhecimento, expressar afetividade no relacionamento com os educandos. Por quê? Essa expressar a afetividade a gente pode resumir também como humanizar esse ambiente. Então, assim, muitas vezes até a própria forma de você receber um aluno no ambiente virtual, ela deve ser mais afetiva, né? Eu, quando estou ministrando cursos online, eu gosto muito de fazer a parte de apresentação. Eu sempre sugiro, olha, coloque uma frase ou então um pedacinho de uma letra de uma música que te represente para que a gente possa te conhecer melhor, né? São coisas assim que você vai trazendo o aluno para se sentir parte daquele ambiente. Ele tem que estar engajado, ele tem que se sentir parte. E isso que é o quê? É a afetividade, né? É a afetividade. Não é porque é um ambiente virtual que ele tem que ser frio, que ele tem que ser, né, só racionalizado. A gente pode e deve trazer emoção para o aprendizado, né? Então, isso também é importante. Apresentar problemas contextualizados para resolução e comentários. Então, assim, quando você traz um estudo de caso, o aluno, no mesmo online, ele vai interagir, ele vai dar a opinião dele, ele vai ler a opinião do colega, ele vai comentar a opinião do colega. Então, isso é muito importante, trazer questões práticas, contextualizadas para a nossa realidade online ali, para serem trabalhados. Senão fica aquela coisa só, teoria, 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 e isso realmente espanta, digamos assim, né, o nosso educando. Promover reflexões críticas, você pode trazer temas para trabalhar com eles e que eles vão se engajar fazendo esse processo reflexivo, né? Outras coisas também importantes, criar situações nas quais seja possível desenvolver novas teorias e ideias, relacionar a discussão teórica sempre com a atividade prática. Teoria sem prática, gente, não existe, né? Então a gente tem que fazer essa relação e essa correlação.
proporcionar um conhecimento significativo, né? Então, aqui quando eu falo de conhecimento significativo, é realmente de Ausubel, né? A gente trazer essa conexão, ele tem que estar ancorado em um conhecimento prévio. Não adianta você querer ensinar uma coisa que a pessoa não sabe o que vem antes, né? Fica um vácuo, fica uma lacuna. Então, ele tem que ser significativo para esse aluno. Agir preventivamente, evitando evasão. Então, assim, o professor online, ele tem que estar atento. Olha, esse aluno aqui não apareceu, ele está fora da plataforma já há tantas horas, tantos dias. Vou mandar uma mensagenzinha dele no privado, perguntando se está tudo bem, se ele precisa de ajuda. Então, essa prevenção da evasão também é papel do educador online. Fornecer feedbacks constantes, né? Sem feedback a pessoa não tem direcionamento, e sem direcionamento você vai caminhando para onde for, tá bom, não tem direcionamento, você precisa desse feedback. Então, é o professor, o educador online que vai dar esse feedback, né? E analisar aí as propostas educacionais do curso. Então, o educador, ele não pode entrar lá achando que vou ensinar esse tal conteúdo. Não, ele tem que conhecer a proposta educacional daquele curso para adequar o que ele vai ensinar, né, para os seus educandos, tá? Por outro lado, o papel do educando também muda. A gente precisa de um educando que, com muito mais autonomia, com disciplina, com cooperação, com sentimento de coletividade e com pensamento sistêmico, tá? Sem essas competências aqui, um aluno online, um educando online, ele não vai conseguir progredir nos cursos online. Então, a gente precisa realmente, né, nos cursos à distância, a gente precisa desenvolver que ele tenha autonomia. Olha, faça o seu cronograma de estudo, né? Já faça um roteirinho ali, um calendáriozinho com as datas importantes do curso. A gente sempre coloca, mas a gente tem que estar sempre puxando esses alunos também para que eles façam, que eles tenham essa autonomia, né? A disciplina, vou estudar, sei lá, meia hora todo dia, 1 hora todo dia, mas tem uma disciplina para isso. Pense no todo. Então, são dicas que você pode levar para o seu educando e que vão facilitar ele para mudar, né, essa perspectiva dele aí. Porque o aluno presencial, ele tem muito mais daquela questão passiva. E o aluno online é um aluno que precisa ser totalmente ativo. Se ele for passivo, ele não consegue fazer o curso. Ele tem que ser ativo. Tá? Então, a gente precisa trabalhar esse novo papel aí com os nossos educandos. E para fechar, eu quero comentar com vocês, né, desculpa, sobre algumas ferramentas. Então, a gente tem várias ferramentas aí que são utilizadas em educações educacionais. Essa lista que eu vou trazer para vocês aqui não é uma lista taxativa, é só uma lista exemplificativa. A gente tem muitos mais exemplos do que esses, tá? Mas a gente tem aí fóruns de discussões que podem ser usados como ferramentas, chats, espaços de boas práticas. Eu adoro espaços de boas práticas, ele ajuda muito na construção coletiva do conhecimento. Biblioteca digital, vídeos, podcasts, e-books, wikis, mensagens, jogos, né? Diário de bordo, também adoro diário de bordo, videoconferência, webconferência, teleconferência, softwares interativos, a gente tem softwares maravilhosos, realidade virtual e aumentada, né? Dentre outros aí, a gente tem várias outras ferramentas também que a gente pode utilizar. Só quero destacar que realmente as ferramentas, elas têm que ser escolhidas de acordo com o seu objetivo para aquele conteúdo, né? Então, o que eu quero para esse conteúdo? Não dá para você pegar uma ferramenta e falar, vou usar ela para tudo. Não, você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma motivação para utilizar essa ferramenta. Senão, você não vai alcançar aí o seu objetivo final, que é o processo de ensino-aprendizagem. Lembrando, como eu falei, as ferramentas são meios, né? O nosso objetivo final é o processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, assim, não existe uma ferramenta ou uma abordagem melhor ou pior. Existe a mais adequada para aquele contexto, para aquele objetivo que você quer alcançar. E você tendo conhecimento sobre as tecnologias, com certeza o seu saber didático, pedagógico e o seu saber da sua área vai te ajudar a escolher as melhores ferramentas, ok? Foi um prazer estar com vocês aqui. Um beijo, até a próxima, gratidão!